Vamos passar agora para o papelão na Copa do Mundo, que é o nosso tema do nosso programa de hoje, né, gente? Vamos ver aqui dar um giro nos principais absurdos que os Estados Unidos está cometendo nessa Copa do Mundo. E aí fica a pergunta, né, gente? Por que os Estados Unidos decidiu sediar uma Copa do Mundo se eles não querem pessoas no seu país? Se eles não querem a entrada de estrangeiros? Porque quando você aceita uma Copa do Mundo, você parte do pressuposto que você está disposto a receber estrangeiros. É uma Copa do Mundo. Vem seleções do mundo inteiro. E não é gente só, não é uma Eurocopa, é uma Copa do Mundo. Então vão vir árabes, vão vir asiáticos, vão vir latinos. Mas os Estados Unidos, ele quer colher só os louros, ele quer só o dinheiro, o patrocínio, aparecer na televisão, quer promover suas empresas, mas na hora de cumprir o outro lado, que é permitir com que as pessoas venham assistir esse espetáculo, ele não cumpre, né? E tem feito um verdadeiro papelão na Copa do Mundo. Vocês veem que eles têm cometido uma série de abusos contra as seleções que são escolhidas a dedo, pessoal. São seleções do sul global que sofrem os maiores assédios, seleções da América Latina, da Ásia, e principalmente a seleção do Irã, que tem sido claramente prejudicada nessa Copa. A política está intervindo dentro da própria, em campo. Não é só que assim a questão está politizada, porque a gente sabe que a política faz parte. Eles estão prejudicando diretamente a seleção iraniana nessa competição. Então, pessoal, a notícia mais recente que nós tivemos aqui é a de que a seleção iraniana está sendo diretamente constrangida pelos Estados Unidos, né? Vocês sabem que a seleção iraniana já não recebeu a permissão para pernoitar nos Estados Unidos, então eles têm que viajar todos os dias, todas as vezes que eles vão jogar nos Estados Unidos, eles têm que viajar. Então, eu estou trazendo aqui para vocês a reclamação legítima, certo? Do jogador Mohamed Mohebi, do Irã, reclamando, né, os dois jogadores iranianos, o Mohamed Mohebi e o Mehdi Taremi, reclamando que não é uma competição justa essa competição, né? Então vamos botar aqui a tradução. Eles estão falando, não dá para dar desculpas, né? Assim, a gente não está querendo dizer que o nosso resultado é só em relação a isso, né? O empate, porque eles empataram um jogo super emocionante, eles empataram o jogo com a Nova Zelândia, mas eles colocaram, não é uma competição justa, porque eles deveriam chegar 2 dias antes dos jogos para descansar, treinar, né? Não, eles têm que viajar e jogar exaustos após 5 horas em controles de imigração e de trânsito. E mesmo quando o jogo acaba, pessoal, a seleção iraniana ainda passa perrengue, né? Então, assim, eles estão reclamando aqui. Não são condições iguais de jogo. Nós estamos sendo prejudicados pelos Estados Unidos, que tem feito de tudo para que a seleção iraniana não tenha um bom desempenho nessa Copa, tá bom? Então, vejam só aqui agora essa notícia, que até mesmo na hora deles saírem do país, eles têm tido dificuldades. Então, aqui a matéria do G1, relatando Irã na Copa. Após empatar com a Nova Zelândia, a seleção iraniana enfrenta entraves ao deixar os Estados Unidos. O capitão da seleção, pessoal, Mehdi Taremi, e o auxiliar da equipe foram retidos no aeroporto de Los Angeles. Gente, eles estavam saindo do país e mesmo assim foram retidos, tá bom? E eles já estão de volta ao México, mas tem sido para eles muito difícil, é muito assédio, é muito abuso dos Estados Unidos, principalmente contra a seleção iraniana, que recebeu uma ordem imediata para deixar os Estados Unidos após a partida. É muito abuso do imperialismo estadunidense, é uma clara tentativa de prejudicar a seleção do Irã nessa Copa, a mostrar que os Estados Unidos nunca mais deveria ter direito a receber uma Copa do Mundo, ou pelo menos deveriam ser banidos do direito de receber uma Copa pelos próximos 30, 50 anos, porque eles não sabem receber seleções e eles são extremamente agressivos com as seleções do sul global que chegam lá. Vocês lembram que um jogador iraquiano foi interrogado por horas antes de poder entrar no país, o fotógrafo da seleção iraquiana foi mandado de volta, o árbitro somali não pôde entrar no país também, numa decisão abusiva dos Estados Unidos, e nós também aqui temos essa outra notícia que eu até compartilhei,
de que não bastasse todo esse assédio, não bastasse tudo isso, os repórteres, né, os jornalistas esportivos ainda ficam enchendo o saco da seleção iraniana. Então, o craque da seleção, o Rezaian, que fez um jogaço, né? O cara jogou super bem no dia da Copa, lá no jogo contra a Nova Zelândia, e ele estava esperando o quê? Que os jornalistas fossem lá e perguntar sobre o jogo. Mas não, o que os jornalistas estavam fazendo? Perguntando de política para o jogador de futebol. Ah, do Irã, da guerra, da tal ditadura. E aí, o Rezaian, muito educadamente, mas com veemência, deu uma resposta bem direta para os jornalistas esportivos. Ele falou: estamos aqui para jogar futebol. Vejam só, pessoal, tendo que falar para os jornalistas que um jogador de futebol veio para uma Copa do Mundo jogar futebol. E ele falou: o que acontece dentro do Irã é problema nosso e nós lidaremos com isso. Não cabe a estrangeiros interferir. Então, ele fala aqui nesse vídeo que está passando aqui, muito educadamente para o jornalista, que qualquer situação do Irã que eles vivam lá é problema deles e que não compete aos americanos intervirem nos assuntos do Irã, pessoal. Então, aqui, eu acho esse um ótimo exemplo do Rezaian, que está falando aqui, para a gente sempre lembrar, pessoal, que não é o esporte que aliena as pessoas, que esses dias aqui na minha rede social, alguém veio me dizer que as famílias brasileiras não deviam investir, botar os filhos na escolinha de futebol, devia ensinar mandarim, as crianças deviam ser engenheiro, porque futebol aliena. Pessoal, temos aqui um jogador de futebol muito consciente, muito politizado, mandando papo reto para os jornalistas ocidentais. E aí, será que é o futebol que aliena ou é o meio que aliena? Por que os jogadores de futebol iranianos são conscientes, são politizados, e nós temos jogadores de futebol aqui no Brasil, alguns deles que são o oposto disso? Não tem a ver com o esporte, pessoal. Então, por favor, não tenham essa mentalidade boba. O futebol é um patrimônio nacional, faz parte da nossa cultura, o nosso povo ama o futebol, nós temos que torcer para a nossa seleção, é fato. Então não digam por aí que o problema é o futebol, que a gente tem que acabar com o futebol, que o futebol foi contaminado, essas coisas do gênero. Porque se for assim, pessoal, a gente não sai de casa, né? Porque vejam só, o carnaval no Brasil, eu adoro o carnaval. O carnaval todo está tomado pelas bets. Tem apoio de Bet em todo o carnaval. Aí agora já acabar com o carnaval? Ah, não, a Bet tomou conta do carnaval. Acabou, vamos fechar o carnaval, vamos estudar física agora, ao invés de pular carnaval. Não, pessoal, o problema não é o carnaval, o problema é a Bet, o problema não é o futebol, o problema é a Bet, tá bom? Então veja aqui um exemplo de um jogador de futebol muito consciente da situação política do seu país e mandou um papo reto nos jornalistas ocidentais que, claro, estavam falando bobagem, para variar. E aí, por fim, pessoal, mais um papelão. Vocês estão achando que é só os muçulmanos que eles estão enchendo o saco? Não é não. Vejam o que aconteceu com a seleção do Uruguai, tá bom? Vejam o que aconteceu com a seleção do Uruguai. A seleção aqui dos nossos queridos vizinhos, nossos irmãos uruguaios, foram revistados na porta do estádio antes da estreia na Copa. Pessoal, os caras são jogadores de futebol. Eles entraram com toda a documentação certinha. E o que a belíssima democracia americana fez? Passou uma revista pesada nos caras, até com cães farejadores, pessoal. Olha a humilhação que a seleção do Uruguai foi submetida. E adivinha quem é que está governando o Uruguai hoje? É uma coalizão de esquerda. E foi só por isso que eles sofreram isso, porque é um país do sul global governado pela esquerda. Então vamos ver o vídeo aqui da seleção uruguaia. Vejam a cara dos jogadores, pessoal. Eles estão indignados com esse tratamento indigno que foi dado pelos Estados Unidos aos jogadores. Vamos dar uma olhada. Olha só a imagem. Olha a cara desse jogador aqui, pessoal. Esse aqui de branco aqui no canto da tela. Olha só eles mexendo nas malas dos jogadores uruguaios. Vocês viram? É bem rapidinho o vídeo, mas dá para ver aqui, ó os sujeitos mexendo nas bolsas dos jogadores, os jogadores todos enfileirados aqui na porta, com cara de puto, braço cruzado, não acreditando que eles estão sendo submetidos a isso, ó. Revistaram manualmente mochilas e malas, tá?
enquanto os jogadores aguardavam ali. O que é? Eles estão esperando os jogadores de futebol trazer droga dentro de uma malinha disso aqui? Para que o jogador vai fazer isso aqui? Isso aqui é humilhação, isso aqui é assédio, isso aqui é simplesmente para humilhar os jogadores do Uruguai, tá bom? Então, pessoal, é uma vergonha. E o que a FIFA está fazendo? Nada. Que a FIFA diz que não pode fazer nada. É o quê? Mais uma prova de que a FIFA é também uma organização aí serviçal, uma organização do imperialismo estadunidense e que não está fazendo nada para impedir que os Estados Unidos continuem humilhando jogadores de futebol. É uma vergonha, né, gente? É uma vergonha. Mas nem por isso a gente deve deixar de celebrar o esporte, a beleza, a festa, a torcida, tudo isso é muito bonito. Não vamos também ser Zé chato e falar, não vou assistir, não vou ver nada, porque, pessoal, esse papinho aí, não, sinceramente, vocês vão ficar sozinhos, entendeu? A Copa do Mundo é uma festa bonita, tem os jogadores tão felizes de estar lá, a seleção do Irã quer fazer história, e como um colega colocou aqui, pessoal, a Copa do Mundo tem servido como uma grande aula desenhada com giz de cera para mostrar para as pessoas o que é a democracia, entre aspas, liberal dos Estados Unidos, o que é o imperialismo estadunidense. Então, quando a gente denuncia que os Estados Unidos é um país criminoso, é um país injusto, é um país que promove terror, é um país que ataca os países do sul global, que é um país que é xenófobo, racista, aí a direita fala que a gente está mentindo, né? Mas aí os fatos estão aí, pessoal, para vocês verem. É assim que os Estados Unidos... Isso é um pequeno exemplo de como os Estados Unidos se comportam no mundo, tá bom? Isso aqui é um exemplo, assim, uma miniatura do que é os Estados Unidos no mundo. O assédio que eles estão fazendo com a seleção iraniana é o que eles fazem com o Irã. Eles congelam os ativos do Irã, eles proíbem o Irã de fazer comércio, eles sancionam o país, e é exatamente o que eles estão fazendo com a seleção iraniana, numa menor escala, é o que eles fazem com o Irã no mundo, tá bom? Na geopolítica real, é o que os Estados Unidos faz com o mundo. Então é isso, pessoal. Passamos aqui pelas principais notícias do dia hoje. É muita coisa, mas eu sempre tento trazer um recorte aí geral para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. E amanhã estamos de volta. Vamos voltar a partir das 14h com mais um giro de notícias. Fiquem aí com a Copa, porque agora é pesado competir com a Copa do Mundo, né, pessoal? Então é isso. Quero agradecer a todo mundo, em especial aqueles que contribuíram aqui para o nosso canal. E amanhã nós estamos de volta às 14h. Obrigada e até lá. Tchau, tchau.